Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos no amável nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Shalom a todos. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus também hoje, neste pequeno tempo que iremos ter com Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 17. Você trouxe a sua Bíblia aí? Oh, a Bíblia é a espada do cristão. É a palavra de Deus. Você ama a sua Bíblia? Abrimos então em 1 Reis, no capítulo 17. Vamos ler devagar e vamos mastigar a palavra de Deus. 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi a Sarepta, e, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-o aqui,
depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Amantíssimo Pai Celestial, acreditamos que o Senhor também é o nosso Deus de Elias. Acreditamos que o Senhor tem também uma viúva hoje para ordenar a palavra. Senhor, fala-nos através da simplicidade desta mensagem, desta palavra, e abençoe a cada um que está ouvindo essa simples transmissão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos contar aqui onde que Deus começa a trabalhar no ministério de Elias. E vamos perceber como o próprio profeta faz esse conto. Conta-se o sol quente rachando, aquele clima quente em todo Israel, e de repente chega o profeta Elias e disse: nem orvalho, nem chuva haverá segundo a minha palavra. Veja como este profeta tinha crédito lá em cima. Ele tinha tanto crédito que a palavra que ele falasse viraria a realidade. Viria a realidade. Então você veja que um profeta é a boca de Deus. Um profeta, ele tem o assim diz o Senhor através de suas palavras. Então Deus pede para que ele fale essa primeira parte. Na segunda parte, Deus vem a ele e revela: olha, vai para o ribeiro de Querite, porque as coisas aqui em Israel vão ficar difíceis para se viver. Não vai ter chuva. E você sabe, sem chuva, os rios secam. Os ribeiros secam, os córregos. Não tem lavoura. Não tem ceifa. Não tem verdura, não tem legumes. Não tem pasto para o boi, para o cabrito, as ovelhas pastarem. Então entrou numa situação terrível Israel. Israel passou por tanto tempo sem chuva. Imagino ver seus habitantes rogarem a Deus e perguntando por que o Senhor não mandaria chuva. E a chuva estava dependendo apenas de um homem chamado Elias. Diante de tão situação, Deus pede para Elias: suba e vai morar lá no ribeiro de Querite. Ainda tem água lá em cima. E ele bebia a água do ribeiro. E quando chegava no outro dia, lá estava os corvos trazendo comida para Elias. Olha assim,
E os corvos traziam o sustento para Elias. Imagina você, aonde que aqueles pássaros conseguiam a comida? Sendo que a própria comida em Israel estava escassa, o povo passando necessidades, o povo passando sede, passando fome. Aonde que aqueles corvos arranjariam a comida? Arranjaram comida. Bem, eu creio que o nosso Deus é especialista em fazer coisas assim, em trazer coisas do nada, em trazer coisas da onde não tem. Ele abre caminho aonde não tem caminho. Ele traz o provimento da onde está escasso. E a terceira vez agora, ele ficou um tempo lá em cima. A primeira palavra foi: profetiza contra Israel e contra o rei Acabe. Agora a segunda vez que falou com Elias era para ir para o ribeiro de Querite e ali ser alimentado durante um tempo. Mas a terceira vez Deus vem e fala com Elias: levanta-te, porque eu dei ordem para uma viúva sustentar você. A Bíblia diz exatamente assim: levanta-te e vai para Sarepta de Sidom e habita ali, porque eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Que situação! Ainda tinha uma viúva a qual Deus poderia ter a certeza em guiar o seu profeta. Ainda tinha uma que era capaz de ouvir a palavra de Elias ainda. E todos ficaram sofrendo naquela situação. Todos ficavam sofrendo naquela escassez. Mas Deus tinha o ribeiro de Querite e tinha os corvos para alimentar Elias. Eu gostaria de falar para você nesta noite que o mesmo Deus de Elias ainda está vivo. O mesmo Deus de Elias ainda está presente. Graças a Deus por isso. Então veja, agora a terceira fala de Deus: vai até a casa de Elias, a casa da viúva. E quando Elias chegou em Sarepta e foi ver a casa da viúva, imagino ver aquela porteira meio remendada, o pasto seco como a terra seca. E ele chegou ali e imagina se Elias chegasse na sua casa. Será que você teria coragem de tratar o profeta de Deus bem? Ah, teria. Mas veja a aparência dele: um homem com um pedaço de pele vestido em seu tórax, cabeludo, barbudo, sujo pela estrada de pó e suado, talvez com um pedaço de madeira de pau torto na mão. Chegando agora na casa dessa viúva. Imagina, eu fico pensando, como aquela viúva deve ter orado aquele tempo. 3 anos e ninguém tinha nada para comer, não tinha onde comprar. Tinha dinheiro, mas não tinha mercadoria. Tinha ouro, mas não tinha mercadoria para comer. Tinha roupa, mas não tinha comida. Então, penso que é uma das grandes tentações, porque foi numa dessas tentações de fome, consciência da carne, em que Jesus foi tentado, estando 40 dias sem comer, depois teve fome. Imagina um homem sem comer depois de 40 dias. E se chega-se Satanás perante ele e diz assim: você está com fome, mas você tem poder. Você tem poder de transformar
transforma essas pedras em pães. Mas Jesus Cristo, ele não se deixou levar pelas palavras do diabo. Embora as palavras do diabo tivessem muita razão, muita eloquência e muito bem colocado, mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Quando fala homem, fala raça humana. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. E quem era a boca de Deus naquele tempo? Elias. Você sabe quem é a boca de Deus nos nossos tempos? Elias também. Você sabe quem é a boca de Deus para a era de Laodiceia? Elias. O ministério profético de Elias, mais uma vez, em busca de uma igreja, de uma viúva das coisas do mundo. Porque nós só podemos casar com Jesus Cristo se o primeiro marido estiver morto. É assim que é a lei da palavra. Uma mulher só poderia casar-se de novo quando o seu marido estivesse morto. Então Paulo explica em Romanos capítulo 7 que morto o marido, ela está livre para casar com outro. Então, imagino que Elias foi mandado à casa de uma viúva. E não diz a Bíblia, para as viúvas e para os órfãos, o próprio Deus diz: eu serei o seu marido viúva, eu serei o seu pai órfão. Então, Elias foi mandado à casa de uma viúva que penso que estaria sofrendo, estaria passando aperto, passando necessidades. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, a qual ela servia, tinha colocado ela em situação difícil. Às vezes as pessoas pensam que elas têm que servir a Deus, elas têm que servir a palavra de Deus, mas elas pensam que isso não vai trazer nenhum sofrimento. Veja só, por que a viúva estava sofrendo? Porque a própria palavra, saída por Elias, que era o profeta do Deus dela, tinha trazido assim do Senhor através de um julgamento para toda a nação de Israel. E todos estavam sofrendo com isso, inclusive a viúva. Eu estou falando para você sobre a mensagem Elias e a comida oferecida. Elias e a comida oferecida. Veja, olha o título da mensagem: Elias e a comida oferecida. Deus tinha ordenado a uma viúva sustentar Elias. Ou seja, cremos que as ordenações de Deus não acontecem aqui por acaso. Acontece lá em cima primeiro. Por quê? Porque antes que Deus realize, faça qualquer coisa aqui na terra, Ele decide primeiro e faz primeiro no céu. Tudo que Deus faz, Ele decide primeiro no céu. Então Ele tinha ordenado aquela viúva a receber Elias. Isso não é uma grande coisa hoje? Isso não se torna um grande fato? Só quem receberá Elias é uma viúva ordenada. O marido dela tinha morrido. Talvez podemos ilustrar que o primeiro marido dela, o mundo, a religião, tinha morrido. Então ela podia receber Elias. Deus só mandará o Elias a alguém que seja ordenado a recebê-lo. Deus mandará Elias
a quem é ordenado a receber a palavra antes da fundação do mundo. Esta é a ordenação de Deus. Você precisa acreditar na sua eleição. Você precisa acreditar que você é ordenado por Deus para aceitar toda a palavra de Deus, desde antes da fundação do mundo. Amém? Agora veja que detalhe interessante. Ele encontrou Elias, ela encontrou Elias, a viúva, mas ela não estava parada. Ela não estava dormindo preguiçosamente, ela estava apanhando lenha. E veja assim, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou, vem aqui, traz-me, peça um pouco num vaso água para beber. Aleluia! Como que ele sabia que aquela mulher tinha água ainda? Deus estava na situação. Deus estava na provação. Deus estava naquele momento atribulado, testando a viúva. Veja só, indo ela trazer água para ele, a chamou e disse, traz para mim também um bocado de pão na tua mão. Ela talvez pensou, oh meu Deus, eu só tenho um pouco de farinha, só tenho um pouco de azeite, eu vou misturar os dois, vai sair um pequeno bolo, vou fazer a lenha, talvez com os dois cavacos, um esfregando no outro, como modo de um escoteiro fazer fogo. Eu não acredito que tinham fósforo naquele tempo. Então, ele pediu água, ela foi pegar. Mas ele pediu pão, quer dizer, ele pediu o último recurso que ela tinha dentro de casa. Que situação, hein? Será que você faria isso? Você tiraria do seu próprio filho para dar para alguém? Alguém desconhecido? Que situação, hein? Toda a fé daquela mulher estava representando nessa atitude. Porque ela tinha que ter uma fé muito grande para acreditar no que Elias estava falando para ela. E Elias fez uma promessa. Mas ela deixou Elias bem claro, disse, olha, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, era a última refeição que ela tinha para fazer. Você, dona de casa, já percebeu quando as coisas vão acabando dentro de casa? Você abre o armário, está acabando, você conta tantos dias, tantas refeições, você vai contando, você vai contabilizando. Ela chegou à conclusão que aquilo era a última refeição que ela faria antes dela e do filho dela morrer de fome, porque ela não saberia quando que Deus ia mandar chuva novamente. Ela não sabia quando que Deus ia tirar ela daquela situação. Deus não tinha falado exatamente o que iria fazer. E é isso que Deus gosta de fazer. Deus nos gosta de colocar em situações onde só tem 2 coisas a fazer. Ou você confia em Deus, ou você confia naquilo que Deus disse para você, ou você não confia. Porque a alma só tem 2 sentimentos, 2 sentidos. Ou acredita em Deus, ou não acredita. Ou ela segue o que Deus mandou, ou não segue o que Deus mandou. Não existe outro meio. Então, a partir do momento que você toma a trilha e deixa Deus, você estará sozinho em seu próprio caminho. Veja, então,
ele disse: não temas. Não temas. Não era isso que o Senhor Jesus falava quando ele estava aqui na terra? Não temas, sou eu. Não temas. Não temas. Não se desespere. Para de ficar precipitado. Para de ficar precipitada. Para que fazer todo esse alvoroço? Não temas. Olha que palavra, não temas. Vai. Faze conforme a tua palavra. Quer dizer, vai lá, pega um pouquinho de farinha que você tem. Pega o resto de azeite que está na botija. Mistura. Pega o cavaco. Faz lenha. Pega aquela lenha, faz o fogo. Esquenta. Muito bem. Faz conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo. Não era para fazer para o filho dela primeiro. Não era para fazer para ela primeiro, era para fazer para ele primeiro. Vamos pensar. Faz conforme você ia fazer, viúva. Porém, primeiro, Deus. Ah, eu vou fazer, porém, primeiro, Deus. Todo o plano da nossa vida, tudo que você vai desejar fazer, não importa quão agravante seja, não importa quão necessário, emergente seja, porém, Deus primeiro. Deus primeiro. Primeiro é Deus. Seu filho, sua esposa, seu marido, seu trabalho, depois. Primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, Deus. E olha, até o próprio Deus, ao citar a Bíblia para que Moisés escrevesse, olha que coisa magnífica. O primeiro versículo da Bíblia, que seria um plano completo de nossa redenção. Gênesis, Apocalipse. No princípio, Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. Deus, primeiro, até para escrever a Bíblia. No princípio, Deus. Você está colocando Deus em primeiro lugar? Você está colocando Deus em primeiro lugar para o namoro? Você está colocando Deus em primeiro lugar para noivar, para casar? Deus primeiro e seu serviço, seu trabalho depois? Vamos ser bem cônscios. Quem deu tudo que você tem? Deus. Então Deus merece o primeiro lugar. Deus merece sua melhor adoração. Deus merece o seu primeiro conselho. O primeiro conselho tem que ser de Deus. Tudo que você vai fazer, Deus primeiro. Ele concordou, olha, você vai fazer a comida para o seu filho, eu acredito. Vai ter comida para você, mas primeiro, Deus. Primeiro é para Deus. Você vai fazer qualquer coisa, Deus tem que estar em primeiro plano. É este o principal em nossas vidas. Ele é a base de tudo. Então veja, agora eu fico pensando que
essa viúva, o tamanho da fé dessa mulher. Fiquei pensando sobre isso, porque nós poderíamos, o Elias vir na nossa casa e falar conosco, e nós poderíamos dizer, olha, mas e isso? Olha, mas como que eu vou fazer isso? Não dá. Não, eu não vou conseguir. Mas veja, irmão, ele disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Então, em primeiro lugar é Deus, depois é a tua esposa. Em primeiro lugar é Deus, depois o seu marido. Em primeiro lugar é Deus, depois os seus filhos. Em primeiro lugar é Deus, depois o seu trabalho, depois sua mãe, depois seu pai. Primeiro lugar é Deus. Faz primeiro para Deus e depois faz para a sua família. Depois faz para quem está perto de você. Mas primeiro é Deus. E a mensagem nos ensina a orar. Não é? Ela ensina-nos a orar de uma maneira bem simples. Primeiro que você ora, agradece, exalta é Deus. Em segundo, você ora pela sua família. Em terceiro plano e por último é você. Primeiro é Deus e segundo sua família, depois você. Mas muita gente tem invertido isso. Primeiro é ele. E muita gente tem sido muito egoísta. Primeiro é ele e sobra tempo é só ele. Pessoas só pensam em si próprias. Mas ele disse, faz para mim primeiro e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o seu filho. Amém? Eu fico olhando aqui e não consigo encontrar o versículo da Bíblia aonde essa mulher reclamou, aonde essa mulher retrucou, aonde que essa mulher começou a replicar com o profeta. Exatamente. Essa viúva, ela não tinha como discordar do que Elias estava falando. Porque ela foi ordenada antes da fundação do mundo para fazer isso. Eu quero lembrar para você as palavras de Deus que ele falou para Elias. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Não tinha outra viúva em todo Israel que ia ouvir a mensagem de Elias. Quantas viúvas tinha naquele tempo, irmãos? Imagina o povo de Israel, 5 milhões, não sei quantos milhões de habitantes. Imagina, de tanta gente só tinha uma viúva que tinha a capacidade, a representação, a eleição de Deus para receber toda a palavra de Elias, sem reclamar, sem murmurar. Ela foi constituída, preparada, eleita para acatar todo assim diz o Senhor que saía da boca de Elias. Nem todos são eleitos. Nem todos são predestinados. O eleito é uma raça pura, uma super raça, diz o profeta. Só os eleitos acreditarão em toda a mensagem. A mensagem não é para todo o mundo. A mensagem de Elias
é só para a viúva de Sarepta de hoje. A mensagem de Elias é só para os eleitos. Nem todos vão acreditar no Elias. O sistema religioso não acreditará em Elias, porque foi assim desde o começo. Todo o sistema religioso negou João Batista, negou Eliseu, negou Elias e nega também William Branham. Mas Deus tem uma viúva ordenada à vida, ordenada a ouvir Elias falar e pôr Deus em primeiro lugar. Que você possa pertencer a esse grupo. Que você possa ter nascido dentro deste rebanho. Que você possa pertencer ao pequeno, desprezado, poucos do Senhor. Os eleitos não são muitos. São muito raros. Mas esta viúva era uma eleita. Veja, não há parte que ela fala, não, eu não vou fazer. Não há parte que a viúva fala assim, não, eu não creio. Não, eu vou ficar com a minha denominação. Não, a minha placa de igreja, não tem. Ela não. Ela ouviu Elias falar. E ela foi fazer o que Elias falou. Ou seja, ela foi ordenada à vida. Ela em seu coração, aquela pequena semente eleita dentro do seu coração, lhe dizia por revelação que aquele homem era Elias. O Elias para o seu tempo. E todos os eleitos ordenados à vida eterna aceitarão toda a palavra de Elias para a nossa era. Não são muitos. Não, a igreja noiva eleita são poucos. Oro apenas que eu esteja dentro dela. Ore apenas que você pertença a ela. Porque o arrebatamento não é para todas as pessoas. O arrebatamento não são para todos os irmãos, para todas as irmãs. O arrebatamento é só para quem é eleito. É para quem é predestinado. E para ser arrebatado, você precisa aceitar toda a mensagem de Elias. Veja só, ela pegou todo o trigo que ela tinha, ela pegou todo o azeite que ela tinha. O que significa isso para as nossas épocas? O trigo representa a palavra, e o azeite representa o Espírito. Ela misturou a verdade, o Espírito, a palavra e o Espírito junto e fez um bolo. E assou na unção do Espírito Santo. Aleluia! Azeite, o pão e a viúva. Elias é a comida oferecida. O que ela ofereceu para Elias? A própria palavra de Deus, aquecida na revelação. Como o cordeiro da época de Páscoa tinha que ser assado com as vísceras, os miúdos, as tripas, com tudo, e tinha que ser comido com tudo inteiro, sem pôr nada para fora. O Cordeiro de Deus é a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus é a mensagem. Embora as vísceras, as tripas não sejam muito comestíveis e não tenham muito de sabor agradável, mas a ordem é comer toda a palavra, não deixar nem um tio e nem um jota fora. E tem que ser assado pelo Espírito Santo, ungido pela boca de um profeta. Então ele disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim. Deus não merece o segundo lugar, pare com isso. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Tudo que se refere a Deus tem que ser posto em primeiro lugar. É por isso que você fracassa, é por isso que você só tem derrota, porque você não põe Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus, buscai o reino de Deus primeiro,
e todas as coisas vos serão acrescentadas. Peça a Deus força, fé, para você fazer isso. Então, olha só, porque assim diz o Senhor, quando você obedece a palavra, quando você faz o que o profeta mandou, o assim diz o Senhor está vindo. Os sinais, prodígios, maravilhas, as realizações, as promessas vão se cumprir. Os sinais seguirão aqueles que acreditam, aqueles que têm fé. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Não tinha data de validade. Muito bom o auxílio do governo, mas é só por tantos meses. Mas o auxílio que Deus estava dando para aquela viúva era até a época de toda a crise acabar. Deus estaria sustentando ela e o seu profeta e o seu filho em todo momento da crise. Aleluia! Glória a Deus! E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Eu quero perguntar: você está fazendo tudo que a mensagem manda? Não, eu não estou fazendo porque eu acho que é difícil. Então você não vai ter bênção. Você não vai ter o sobrenatural na sua vida. O sobrenatural só veio na vida da viúva e do filho dela, que foi o livramento da morte natural através da fome. Só veio através de cumprir a palavra de Elias. Você tem o Elias, você não tem? Você também tem um profeta Elias ou não tem? Nós temos um profeta Elias para hoje. Malaquias 4:5. Você está fazendo o que o nosso profeta Elias mandou fazer? Não, mas eu estou obedecendo em tudo que minha igreja manda. Eu não estou falando de igreja, embora seja uma coisa ótima. Eu estou falando se você está obedecendo tudo aquilo que Elias mandou fazer. Porque essa viúva não reclamou em nenhum momento, não abriu a boca em nenhum momento para murmurar. A pessoa que reclama, que murmura, que resbala a palavra de Deus, ela não é predestinada para isso. A pessoa que não aceita a palavra de Elias, ela nunca foi predestinada para essa mensagem. Porque a viúva foi ordenada por Deus a sustentar Elias. Eu não sei se talvez Deus deu a ela uma visão. Eu não sei se Deus, ela orando, como aquela oração, você diz: pastor, eu não sou muito de orar, mas deixa as coisas faltar na sua casa. Deixa o emprego começar a dar errado, deixa as dívidas começarem a aumentar, se você não vai pôr seu joelho para orar, vai, e vai ser as orações mais sinceras que você terá. Quando tudo começar a dar errado, como deu errado para essa viúva, perdeu o marido, perdeu sua providência em casa, só Deus para salvar aquela mulher. Que Deus nesta noite faça de você uma viúva de Sarepta também, ordenada antes da fundação do mundo para crer em toda a palavra, para crer em toda a mensagem, porque é só assim que o sobrenatural acontecerá. E qual é o sobrenatural que estamos esperando? O rapto. O sobrenatural, o próximo passo de Deus é o arrebatamento. Mutação de corpos, transformação de corpos, no abrir e no fechar de olhos. Mas para que isso aconteça, você tem que cumprir toda a palavra de Elias. Tudo que Elias disse, você tem que crer e fazer conforme ele mandou. Porque não adianta só você dar amém, você tem que realizar também. Olha só, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Aí está o segredo. Você está fazendo conforme a mensagem ensina? Ou você está fazendo conforme a sua religião ensina? Talvez você esteja fazendo da melhor
da melhor maneira que você sabe ou aprendeu, mas será que é a maneira de Deus? Onde está a maneira de Deus? Está na Bíblia, está nas Santas Escrituras, 66 livros dizendo a vontade de Deus para os nossos tempos. Você tem que fazer tudo conforme Elias mandou. Está no coração do eleito obedecer toda a palavra. Toda a palavra. Então veja, e ela foi e fez tudo o que a palavra de Elias mandou. Ou seja, essa mulher, essa viúva, ela tinha um dom de obedecer. Você sabia disso? Você sabia que toda mulher que não obedece o marido, ela está fora da vontade de Deus? E vai dar tudo errado para ela? Porque Deus não tem como trabalhar em linhas tortas. Isso é coisas que os pagãos te ensinaram, te convenceram, te enganaram. Deus escreve certo em linhas tortas. Mentira! Se tiver torto, Deus nem põe a mão. Deus escreve certo em linhas certas. A única coisa que Deus vai respeitar é a sua palavra. Então essa mulher, ela tinha uma vocação para obedecer marido. E isso você se vê quando está namorando. Se a mulher tem essa vocação de obedecer também. Porque existem muitas viúvas, muitas mulheres que não têm vocação nenhuma, nem para cozinhar. Olha que essa mulher só tinha um bocadinho de trigo e um bocadinho de azeite, e ela se virou para fazer alguma coisa para a mão morrer. E essas mulheres que não sabem nem cozinhar em casa. Bem, essa tinha uma vocação especial. Ela tinha uma vocação de obedecer. E a noiva de Jesus Cristo dos nossos dias, ela também tem uma vocação para obedecer a palavra. Não, ela não será perfeita. Mas se ela não for perfeita, ela tem o sangue intercedendo por ela a cada instante. E ela confessa os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa seus pecados e para de pecar, Deus lança o seu pecado no mar do esquecimento. Mas a Bíblia e a mensagem ensina confessar e parar de fazer. Confessa e para de fazer. Então, o seu pecado é lançado no mar do esquecimento e Deus já não vê mais nada errado sobre você, quando você põe as coisas em ordem. Bem, essa mulher tinha uma vocação, uma grande vocação em obedecer o profeta. Deus está procurando esses verdadeiros adoradores. Espírito e verdade, trigo e azeite, aleluia, misturados para a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é você obedecer a palavra, aleluia, glórias a Deus. Então ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele, o profeta, sua casa, muitos dias. Como é que Deus fez isso? Só tinha como fazer um bolo. Ela pegou 2 cavacos, começou a fazer o fogo, saiu a faísca, e ela pegou aquele punhado de trigo, amassou, deu um bolinho, e ela só tinha aquilo para comer. Oh, que mulher de fé! Que mulher! Você sabe, Deus não visita qualquer um. Deus não manda seu profeta na casa de qualquer um. Deus manda anjos, profetas na casa de pessoas que têm fé, que acreditam no poder sobrenatural de Deus. Porque se nós estamos apenas esperando sobre as coisas desta vida, não passamos de miseráveis. Dinheiro no bolso, emprego, pagando tudo certo, tudo dando certo. Você está alegre, contente, dando glória a Deus e até falando língua estranha, é fácil. Eu quero ver você agora
ter fé. Eu quero ver nessa hora que nós estamos passando, você ser cheio de fé. E isso é apenas um dos princípios das dores. Nem ao fim ainda. Oh Deus, aumenta a fé do teu povo. Peça para ele, Senhor, aumenta a minha fé. Oh, homens de pouca fé. Então, da panela, a farinha não acabou. Eu fico pensando, talvez uma panela de um tamanho assim, uma panela nordestina grande, e ela pegava todo dia farinha, o azeite, para fazer pão. E quando era no outro dia, tinha farinha ainda. Ela tirava azeite, quanto de azeite? E no outro dia, a panela estava cheia de novo. Da onde que vinha aquilo? Eu tenho uma ideia. Talvez do mesmo lugar que os corvos traziam comida para Elias também, todo dia. Talvez do mesmo lugar que caía maná do céu. Talvez do mesmo lugar da onde saía água da rocha. Talvez do mesmo lugar onde vinham codornizes para comer no deserto. O mesmo Deus de maravilhas. Não apenas para tirar você da fome material, mas para tirar você da fome espiritual. Nos tem enviado também a palavra, o Espírito Santo, a mensagem, o alimento espiritual no seu devido tempo, para que ninguém morra de fome. Você diz, nós não estamos indo à igreja, pastor, nós vamos morrer de fome. Não, isso é conversa. A noiva não é igrejeira, a noiva não é domingueira, a noiva se alimenta da palavra, a noiva se alimenta da mensagem. Este é o alimento em seu devido tempo. Muitos vão à igreja, não é ir à igreja que te salva, embora essas coisas tenham o seu lugar. Essas coisas têm o seu valor, mas não é isso que te salva. O que te salva é se alimentar da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É toda a palavra, não é metade da palavra, é toda a mensagem, é tudo que é mensagem, você tem que comer ela inteira. Não, mas essa parte aqui vai me arruinar, essa parte vai acabar comigo. Não vai acabar com você. Para de ter medo de aceitar a palavra, para de ter medo de aceitar a mensagem. A mensagem é para o teu bem, é para te dar vida eterna, e vida é abundância. Aleluia, louvado seja o Senhor. Da panela a farinha não se acabou, não, e não tinha sistema de delivery. Liga, entrega em casa. Não tinha. Hoje você está reclamando que tem que ir no mercado de máscara, que tem que ficar na fila. Lá nem fila de mercado tinha. Não tinha comida nenhuma no reino. Estava passando uma situação terrível. Não tinha chuva. Até o próprio riacho de Querite, que Elias bebia, secou. Olha a situação dessa mulher. Mas da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Não vai nunca parar de ter palavra, nunca vai parar de ter azeite, nunca. Você sabia que são coisas que o diabo não pode de maneira nenhuma mexer? Eu vou ler para você Apocalipse. Quero ler uma palavra para você em Apocalipse, no capítulo 6. Você quer ler comigo? Apocalipse, capítulo 6. Para você ficar animado. Eu quero te animar nesta noite mais uma vez. Eu quero dizer para você, confia em Deus. Põe sua vida nas mãos de Deus, não na mão dos homens. Por mais que ele esteja com boas intenções, mas põe elas nas mãos de Deus. Essa viúva colocou sua vida e a vida do seu filho na mão de Elias. Ela confiou em tudo que Elias falou. E se Elias estivesse mentindo para ela, ela ia morrer de fome. Se Elias fosse um enganador, um charlatão, ela ia morrer de fome, que era o último pão que ela ia morrer, que ela ia comer. Aliás, ela ia morrer do mesmo jeito. Mas ela seria enganada, dando o último pão para um homem charlatão. Apocalipse capítulo 6.
Aqui está dizendo: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, o azeite representa o batismo do Espírito Santo. O vinho representa o estímulo, a alegria que servir a Deus, obedecer a palavra, estar na presença dele, significa para você. O vinho significa aquela alegria que você dá um glória a Deus, que você confia, que você chora, que você sabe que a vindicação de Deus está com você. O diabo não pode mexer nisso. Não mexa no azeite e no vinho. Não mexa na palavra de Deus. Não mexa na unção. Não mexa no estímulo. Por isso que a noiva só vive da palavra. A noiva só viverá de toda a palavra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E você está fazendo conforme a palavra de Elias? Você sabia que lá na 6ª dimensão, quem vai representar a noiva é o nosso Elias? Noiva representada de cada nação. Ele viu marchando naquele dia. E nós estaremos lá representando a noiva dessa nação. Porque fizemos tudo conforme a palavra de Elias da nossa era. A mensagem da hora. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te dê fé. Deus faça você ser como essa viúva. Deus primeiro. Ai, pastor, eu não tenho fé. Se você não tem fé para pôr Deus em primeiro, como que você quer ser arrebatado? Se você não tem fé para ser curado, como você vai ser arrebatado? Se você não tem fé para acreditar em Deus, que Deus pode dobrar o seu mantimento, que Deus pode sustentar você, como você vai ter fé para o seu corpo ser transformado, do corruptível se revestir da incorruptibilidade, do mortal se revestir da imortalidade? Precisamos mais, e precisamos fazer conforme Elias nos mandou fazer. Ouça a voz de Elias. Elias já veio. Ele está aí na sua prateleira. Está dentro do seu carro. Está nas mensagens, nas brochuras, no MP3. A voz de Elias. Nós temos que fazer o que a voz de Elias mandou a gente fazer. E nós veremos um milagre sobrenatural. A vindicação de sua palavra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Shalom a todos.